Bom, nosso tema de hoje é Estados Unidos, uma potência econômica. Esse assunto está lá no capítulo 14, da página 130 até a página 135. Então, qualquer dúvida ou que você queira dar uma pesquisada, uma estudada mais aprofundada, é só você ir nessas páginas que você vai encontrar todo esse conteúdo lá, até as imagens. Bom, a ideia de hoje é a gente falar como os Estados Unidos se tornou. A gente já falou já dos Estados Unidos lá no passado, falando da parte natural, dos aspectos físicos dos Estados Unidos, um pouquinho do contexto histórico, como que os Estados Unidos se formou, como que ele veio a ser uma grande potência, principalmente na área militar e econômica. E hoje eu quero abordar um pouquinho mais disso. Hoje em dia, a gente fala muito que os Estados Unidos ele é muito respeitado na comunidade internacional, aonde o que os Estados Unidos fala, todo mundo abaixa a cabeça. E eu lembro que eu falei com vocês, isso é por conta que acontece por três áreas. Primeiro, é a área militar. Os Estados Unidos hoje é a maior potência militar do mundo. Não existe um país que chegue perto dos Estados Unidos hoje em relação a militar. É claro que países como França, Israel, posso colocar também a Rússia ainda, e até a China tem crescido bastante, mas ainda os Estados Unidos é a maior potência militar do mundo. E outro aspecto que faz os Estados Unidos ser tão poderoso e tão respeitado assim em relação à cultura. A cultura americana está entranhada em outros países do mundo de tal forma que a gente passa os nossos dias a dia e a gente nem percebe, a gente acha que é uma cultura nossa. Por exemplo, a cultura do consumo, que a gente precisa consumir, precisa estar sempre comprando, sempre adquirindo algo novo, mesmo que você não precise, mas você quer comprar. Nos Estados Unidos é muito normal você tá com a televisão meio antiga, você vai lá e troca, não tem muito o que falar disso, não tem muito o que pensar para eles. A gente tem um pouco essa cultura. O que nos limita é o poder aquisitivo. Lá nos Estados Unidos o poder aquisitivo é muito maior, então eles podem comprar, trocar de produtos muito facilmente, de carro, não importa o produto que seja. Já aqui não, aqui a gente demora um pouco mais para trocar pelo poder aquisitivo, mas o poder, a cultura de consumo, a cultura americana está muito entranhada na gente. Filmes, eu até gosto de brincar, qual foi a última série que você viu? Qual foi o último filme que você viu nessa quarentena? É claro que depois da Netflix acabou que democratizou outros países com filme, principalmente espanhol na Netflix, mas fora isso, a maioria é americana, tanto filme quanto seriado, quanto qualquer outra coisa. E outro aspecto é o poder econômico. Olha só aqui, ó, em relação aos 5 países mais ricos do mundo, eu tenho aqui o PIB desses 5 países. Olha os Estados Unidos. É muito grande, é muito grande. Os Estados Unidos hoje sozinho, ele tem cerca de 24% do PIB mundial, ou seja, 24%, quase um quarto de toda a riqueza gerada no mundo, só os Estados Unidos tem esse um quarto. É muita coisa, é muita coisa. E os outros países acabam que dependendo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior produtor e o maior consumidor do mundo. Os Estados Unidos ele compra muito de todo mundo, mas ele também vende muito para todo mundo. Então acaba que sendo uma via de mão dupla. Então as pessoas dependem muito dos Estados Unidos, tanto para comprar quanto para vender. E por esse motivo, os Estados Unidos acaba sendo soberano. Hoje nós vemos a China bem próxima aos Estados Unidos, mas uns 10 anos atrás a China não estava nem aqui. Quem era o segundo lugar era o Japão. Olha a diferença dos Estados Unidos para o Japão, que há 10 anos atrás era o segundo lugar. Então eu vejo que os Estados Unidos, apesar de ele ter perdido um pouco de fôlego, que é natural, a China tem crescido muito, mas mesmo assim os Estados Unidos se mantém hoje como uma grande potência. E para a China ultrapassar os Estados Unidos, ela ainda tem que fazer muita coisa ainda para chegar aos Estados Unidos. Então
Então, eu vejo hoje os Estados Unidos como uma grande potência econômica. E quando eu falo de ele ser um grande produtor e um grande consumidor, eu estou falando dessa parte que os Estados Unidos ele vai acabar que depender de muito, os países vão depender muito dele. Como está, ele cria algumas sanções para alguns países, como Venezuela, como o Irã, que está desagradando a ele, ele chega e fala, ó, ninguém compra e ninguém vende para esse país. É claro que sempre tem um outro país que vai burlar, e geralmente vai ser a China e a Rússia, que vai fazer que não vai respeitar muito a ordem dos Estados Unidos. Mas a maioria dos outros países vão respeitar, porque se o seu país comprar ou vender para aquele país no qual os Estados Unidos quer fazer a barreira econômica, os Estados Unidos simplesmente para de comprar com ele, para de vender para ele. Isso vai ser um problema muito grande para esse país. Por esse motivo, hoje os Estados Unidos ele pode fazer vários tipos de barreiras econômicas no país que ele quiser. Se, por exemplo, o Irã está fazendo alguma coisa que não está agradando ele, ele pode ir lá simplesmente fechar a barreira, ninguém compra, ninguém vende do Irã. Como é que o Irã vai se sustentar? Então, eu tenho hoje os Estados Unidos como esse grande produtor e esse grande consumidor que acaba influenciando a decisão de muitos outros países. O que também influencia também vai ser, como eu falei, essa parte de produção. E essa parte de produção eu vou dividir em duas partes. Eu vou dividir na parte agropecuária e na parte industrial. Eu quero abordar com vocês. Primeiro, falando essa parte agropecuária, eu vou ter que os Estados Unidos hoje eles possuem a maior extensão territorial cultivada do mundo. Para você ter uma ideia, cerca de 42% do território americano é destinado à agricultura ou à pecuária. Para você ter uma ideia, no Brasil, essa área chega só a 30%. E o Brasil, que é um dos maiores produtores do mundo, só tem 30%. Imagina os Estados Unidos, que tem 42%. E sendo que o território americano é o terceiro maior do mundo. Então, tudo justifica, tudo aponta mostrando que os Estados Unidos ele tem um grande poder de produzir alimentos, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E hoje os Estados Unidos ele tem alguns fatores que levaram a esse grande poder agropecuário. Primeiro, eu vou ter uma lei de propriedade rural. Quem lembra dessa lei que nós estudamos, se eu não me engano, lá no percurso 10, se eu não me falha a memória. Essa lei de propriedade rural dava terra para pessoas, colonos vindos da Europa, colonos propriamente que estavam nos Estados Unidos e que queriam se um pedaço de terra nos Estados Unidos. Então, se a pessoa somente plantasse por 5 anos no território lá americano, no oeste dos Estados Unidos, ele já ganharia aquele pedaço de terra. Então, isso acabou democratizando uma boa parcela da terra naquele país e gerando muitos produtores. Isso ajudou as pessoas a possuírem algum tipo de terra. Então, esse primeiro fator foi essencial para a quantidade de propriedade. Aí eu tenho esse gráfico aqui, ó, que ele é bem interessante. Ele é um pouco confuso, mas ele é bem interessante. Primeiro, eu tenho essa parte roxa aqui, essa parte lilás, que vai demonstrar a quantidade de propriedades que está presente nos Estados Unidos. Em 1940, quando começou a fazer essa contagem, lá nos Estados Unidos tinha mais ou menos um pouco mais de 6 milhões de propriedades. Já no decorrer dos anos, esse número de propriedade ele foi diminuindo, chegando até 2012 um pouco menos da metade dessa quantidade de propriedade. Ou seja, esse gráfico lilás aqui me demonstra que a quantidade de propriedades rurais, fazendas, sítios, chácaras, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de propriedade que planta ou cria algum tipo de animal, ele está diminuindo e diminuiu pela metade em menos de 70 anos. Em 70 anos diminuiu bastante, drasticamente, o número de propriedades rurais.
Já esse gráfico verde aqui, ele me demonstra o seguinte. Ele me demonstra que o tamanho da área cultivada em 1940 era um pouquinho acima de 50 mil hectares. No entanto, conforme foi passando os anos, também em 70 anos também, esse número aumentou. É um pouco esquisito, porque ele é inversamente proporcional. Porque eu estou dizendo que, enquanto o número de propriedade diminuiu, o tamanho da área cultivada dobrou. É um pouco esquisito, mas é algo fácil de se entender. Isso aqui vai ser explicado pela concentração fundiária, porque agora poucas pessoas estão em posse da terra. A concentração, uma fazenda maior acaba comprando uma menor e agregando espaço, acaba aumentando o espaço de cultivo. Ou seja, isso me demonstra que até lá nos Estados Unidos existe essa concentração fundiária atualmente. Não foi como era no passado, que era mais democrático o uso da terra. Todo mundo entendeu essa parte? Hein, gente? Sim? Sim. Beleza. Mais ou menos. Mais ou menos? Entendeu? O que você não entendeu? O que ficou obscuro para você? Essa última parte que você explicou. O que em relação à área cultivada de hectares? Sim. Então, Sim. quando eu falo em área cultivada, eu estou falando em tamanho da fazenda. Digamos, por exemplo, hoje você tem duas fazendas, vamos pegar um exemplo aqui, duas fazendas que cada uma dessas fazendas tem 50 hectares cada uma. Então você planta nessas duas fazendas. Só que tem um dono que vende soja que ele está dando muito mais lucro e ele quer aumentar a sua área. Então, primeiramente, ele vai comprar outra fazenda para diminuir a concorrência. Ele está diminuindo o número de propriedade. Antigamente tinha duas, agora vai ter uma só, porque ele vai comprar essa outra. Ou seja, então ele vai ter 100 hectares, certo? 50 de uma e 50 de outra. Só que ele quer vender mais porque está dando muito lucro, está dando muito certo. Então ele vai comprar mais áreas ao redor. Ele vai adquirir, ele vai tomar essas áreas, ou por força ou comprando. Ou seja, então ele vai comprar mais 100 hectares. Então, em vez de ele ter 100 só, 50 de uma e 50 de outra fazenda que ele comprou, e agora ele vai ter 200 hectares, ou seja, ele vai estar dobrando o número, o tamanho da plantação dele. Deu para entender? Melhorou ou complicou mais? Deu para entender. Deu para entender? Porque o tamanho de hectare é o tamanho de área cultivada. E o número de propriedade é o número de fazendas, de sítios que existe. Aqui eu estou diminuindo o número de propriedade, porque as pessoas estão comprando para diminuir a concorrência. Já que as pessoas estão comprando terra, estão aumentando o tamanho para chegar a esses 42% de área cultivada do território americano. Ok? Bom, o segundo fator que faz com que os Estados Unidos seja um grande produtor agropecuário é a alta tecnologia empregada nas fazendas e no cultivo e na criação de animais. Lá, essa alta tecnologia, por ser mais barata e por conta da ajuda do governo, acaba chegando mais facilmente na mão do produtor ou do criador. E isso faz com que os níveis de produtividade sejam muito elevados. Se eu comparar, por exemplo, com uma Colômbia, com uma Venezuela, com, sei lá, qualquer outro país aí subdesenvolvido, eu vou mostrar o quê? Que um nível de tecnologia utilizado nas fazendas, nas propriedades rurais lá nos Estados Unidos é muito mais alto, então não tem como concorrer. Enquanto uma pessoa está usando um trator que está plantando uma área muito grande, eu tenho um carinha lá na Venezuela, na Colômbia, tá com enxada.
Não tem como fazer essa concorrência. Então o produto americano vai ser muito mais barato. E isso, para quando for vender para outros países, esse produto mexicano, chileno, venezuelano, não vai ter como concorrer com o produto americano, porque vai ser muito mais barato o produto americano. Um outro fator também que tem utilizado muito é a ajuda do governo. O governo acaba subsidiando muito da produção americana, e isso acaba pegando um pouco do Brasil. Por quê? A soja brasileira é muito mais barata do que a soja americana, por diversos fatores. Uma, que o Brasil é líder mundial em plantação de soja. Outra, que o Brasil, a tecnologia empregada no Brasil no cultivo de soja é uma tecnologia muito alta, igualzinho que é lá nos Estados Unidos. Mas o que faz a diferença é a mão de obra. Aqui a mão de obra brasileira é muito mais barata que a mão de obra americana. E o terreno e a fazenda aqui no Brasil é muito mais barata do que a fazenda lá nos Estados Unidos. Por esse motivo, acaba que o produto final do Brasil seja mais barato. Só que tem um problema: o governo americano acaba comprando ou pagando parte da dívida dos fazendeiros americanos. E isso faz com que o produto final lá dos Estados Unidos acaba diminuindo, fazendo que o produto fique mais barato do que o produto brasileiro. Ou seja, acaba sendo uma grande sacanagem com o produtor brasileiro. Por quê? O produtor brasileiro acaba tendo mais, produzindo mais barato, tendo mais produtividade. No entanto, o governo americano acaba ajudando os fazendeiros americanos, fazendo com que a soja dele fique mais barata, então eles consigam concorrer de igual para igual com o Brasil. Esse é um dos problemas também, um dos fatores que faz com que a agropecuária americana seja de grande importância, de grande forma de vender. O terceiro fator que eu quero destacar aqui também é o processo de modernização, ou seja, que ocorreu primeiramente lá em 1940. No Brasil, esse processo de modernização do campo ocorreu já por volta de 1980 e em diante, ou seja, foi muito mais tardio. Então, os Estados Unidos é muito mais próximo às fazendas das empresas de alimento. Por exemplo, a Nestlé, que antigamente era só uma produtora de alimentos. Agora não, agora ela planta o cacau, ela produz o chocolate e ela acaba fazendo os bombons, os chocolates, ou seja, acaba sendo uma empresa, uma indústria de alimentos desde a plantação até o final da entrega. E isso a gente tem por quê? Porque lá nos Estados Unidos essa aproximação entre indústria e campo, essa modernização foi muito mais impactante, foi muito mais teve muito mais tempo para se eles adaptarem. O Brasil ainda está se adaptando ainda. Ok? Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Beleza, então. Sim. Passar. Qualquer dúvida é só vocês falarem. Então tô assim, não. Bom, lá nos Estados Unidos, tanto a parte da produção de agropecuária quanto a produção industrial, eu vou separar em cinturões. É os chamados BESTs. Eu não vou saber falar esse nome, tá bom, gente? Então, se eu falar inglês, não fique rindo de mim, não, tá? Eu tenho dificuldades. Mas esses cinturões, eles servem como quê? Como se fossem grandes porções de terras onde vai predominar aquele tipo de plantação. Professor, Oi, pode falar. eu não entendi a passada, o negócio que você pensou agora. Não, entendeu? Não, eu tava aqui e agora eu tô vindo pra cá agora. Ó, eu tô falando que lá nos Estados Unidos, tanto a produção agrícola quanto a produção industrial, eles são classificados por cinturões. Aqui a gente não tem muito disso não, mas a gente pode até utilizar também. Lá eles utilizam mais. Lá o nome que eles utilizam não são cinturões, são esse nome aqui que eu não sei falar, belts.
não sei falar esse, não sei se eu estou pronunciando certo, mas o que são esses cinturões? Esses cinturões, eles são áreas que predominam um tipo de cultivo. Não significa que, por exemplo, nessa área amarela aqui, que eles estão plantando trigo, que não tenha outro tipo de cultivo, ou algum outro tipo de criação de animais, mas que o predomínio de cultivo dessa área aqui é de trigo. Então, lá eles têm essas áreas por diversos fatores, por conta do clima, da umidade, do relevo, do solo, e isso faz com que eles acabem plantando mais em determinada área um tipo de cultivo e não o outro. Então, por isso, por exemplo, eu quero plantar milho. Poxa, eu quero plantar milho, eu não vou plantar milho aqui. Talvez o clima não seja bom, o solo não seja apropriado. Então, se eu quero plantar milho, eu tenho que comprar alguma propriedade nesse cinturão aqui, para que eu possa plantar milho. Deu para entender? Lá é classificado dessa forma, e é dessa forma só que eu tenho diversos tipos de plantações, e onde eles são praticamente líderes de quase tudo. Eu tenho o algodão, o milho, o trigo, principalmente o milho, no qual eles produzem muito milho. A base alimentar deles, enquanto a gente aqui é de soja e de trigo, lá a base alimentar deles é de milho. Eles praticamente tudo é com milho lá nos Estados Unidos. O Fandangos está aí para nos mostrar essa realidade. Alguma dúvida, gente? Posso passar? Pode passar. Bom, agora falando sobre os espaços urbanos, sobre as indústrias. Bom, esses espaços urbanos eu também vou dividir em 2 cinturões também. Eu vou dividir um que eu vou chamar, tá vendo essa linha verde aqui, tracejada? Essa linha verde vai ser uma separação, aonde eu vou chamar de cinturão da neve, esse snow belt, e esse aqui, cinturão do sol, sun belt. Eu acho que é assim que se fala, tá bom, gente? Então, olha só, esses 2 cinturões, ele vai distinguir áreas diferentes umas das outras, no qual essas indústrias vão ser importantíssimas para a formação do PIB americano. Hoje, os Estados Unidos, ele é um país urbano e industrial. Então, tudo que é produzido aqui nos Estados Unidos acaba ganhando o mundo inteiro. E essa produção, essa indústria americana é muito forte. Então eu preciso entender, porque muito do que eu consumo hoje aqui é reflexo dessa indústria que é produzida lá nos Estados Unidos, ou que é pensada lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Primeiro, o cinturão da neve, que eu vou falar, é toda aquela área do norte americano. Deixa eu pegar aqui essa parte aqui, principalmente essa área aqui, de Nova York, Detroit, Chicago, aonde vão ser representadas as indústrias mais antigas do país. As primeiras indústrias do país foi nessa área aqui, que hoje eu vou chamar de centro econômico mundial. Para você ter uma ideia, hoje a capital financeira do mundo ela é Nova York. Mesmo Xangai, Hong Kong crescendo e crescendo muito, Nova York ainda é a capital financeira do mundo, onde boa parte do dinheiro do mundo passa pela Bolsa de Valores de Nova York. Então eu preciso entender o quê? Que a indústria dessa área ela é um pouco mais conservadora, ela possui muita tecnologia, no entanto essas indústrias são bem conservadoras e elas se despontaram desde o início por 2 fatores. Primeiro foi o fator colonização. Lembra lá na época da colonização que o sul era controlado com maior força, com maior rigor pela Inglaterra, onde tinha as fazendas, onde a Inglaterra explorava de fato a colônia. Já as colônias do norte, onde não tinha muito viabilidade econômica, a Inglaterra deixou um pouco de mão, então não tinha muito controle sobre aquela região. Então todo mundo que queria ser livre, ele ia para a região norte, e lá começou então a criação das primeiras indústrias, que foi Nova York, eu falei Detroit, Chicago. Essas regiões acabaram recebendo as primeiras indústrias, então por esse motivo histórico acabou se desenvolvendo muito rapidamente e consolidando as indústrias lá nos Estados Unidos.
Um outro fator também que ajudou essas indústrias foi a grande disponibilidade de recursos naturais presente no território americano, como carvão mineral, o petróleo, o ferro, o manganês, que eles acabam juntando e fazendo aço, as ferrovias que ajudavam na hora de você vender os seus produtos. Lembra que na colonização do Oeste, os Estados Unidos começou a colocar linhas de ferro, linhas de ferrovias por todo o território americano. E isso ajudou muito as indústrias, porque ao mesmo tempo que ela produzia, ela conseguia vender para outras regiões, não ficava restrito só àqueles lugares ali só próximos a indústrias que foi fabricada. Agora não, eu poderia vender para todo o país, e isso ajudou muito essas empresas que foram as primeiras desse país. Todo mundo entendeu esse cinturão? Hein, gente? Sim. Sim, beleza. Tá aparecendo aquele programa de auditório, onde a pessoa pergunta: vocês querem trocar uma casa por um chiclete? Sim. Vocês querem trocar? Não! Mas isso aí, tá aparecendo pra mim esse tipo de programa. Bom, vamos então aqui o cinturão do Sol. Esse cinturão do Sol pega toda essa área aqui, ó, ao sul. Eu vou ter a costa do Pacífico e toda essa região aqui ao sul aqui. E por esse motivo, por essa indústria ser mais recente, ela tem um grau de tecnologia, de avanço muito maior do que essas indústrias aqui ao norte. E eu vou ter duas características. Eu vou ter as indústrias do Pacífico, essa aqui, e vou ter essas indústrias aqui, ó, da parte sul e sudeste. Essas aqui do Pacífico vão ser ligadas a áreas de tecnologia e área militar. Por que militar? Porque as principais guerras que os Estados Unidos enfrentou foi com países que estavam no Oceano Pacífico, aqui, ó. Então era muito mais prático eu construir essas empresas de armas, de tanques, de aviões próxima ao Oceano Pacífico, que era muito mais prático de eu botar no navio e levar até aquele país e detonar tudo. Foram as guerras do Japão, da Coreia, de Taiwan, todas essas guerras que os Estados Unidos participou, acabou impulsionando essas fábricas de armas, principalmente aqui no Pacífico, na costa do Pacífico. E outra é o Vale do Silício. Quem é que gosta de tecnologia conhece essa área, porque lá é uma área bem pequenininha, bem pobre, no qual pequenas empresas fazem parte de lá, como Apple, Microsoft, Google, muitas outras. Qualquer empresa de tecnologia hoje que queira, que está ligada a desenvolvimento, tem alguma sede no Vale do Silício, porque toda essa região é voltada para tecnologia. O Facebook surgiu lá, a Microsoft surgiu lá, o Google surgiu nesse Vale do Silício. Então, tudo aqui que você que a pessoa pensa em tecnologia, em inovação, principalmente em informática, se fala do Vale do Silício. E essa região hoje gera muito, muito dinheiro para os Estados Unidos por conta disso. E já essa parte sul e sudeste aqui, eu vou ter empresas ligadas principalmente também à tecnologia, mas à aeroespacial. Por exemplo, a NASA, ela está situada aqui na Califórnia, juntamente com um grande posto de lançamento de foguete e satélite, que é o Cabo Canaveral. Provavelmente você deve ter ouvido falar já em lançamentos de foguete. Então eu tenho que a área do cinturão da neve são as empresas mais tradicionais americanas. Já a porção do cinturão do sol, eu vou ter empresas ligadas à tecnologia e à área militar. Tudo tranquilo até aqui? Beleza, gente? Beleza. Vamos lá então.
Uma coisa que eu quero que vocês marquem, vão lá na página 134 do livro de vocês, faz um círculo, marca, não sei, dá algum jeito de você botar como importante, porque nessa página vai ter um textozinho explicando o que são as indústrias maquiladoras ou maquiadoras. Isso provavelmente tem 90% de chance de cair na prova. No simulado agora? Não, na prova que vai ser depois do simulado, ok? Então, se você estudar isso aqui para o simulado agora, eu tenho certeza que não vai cair para o simulado agora. Vai cair, talvez caia na época da prova. Então, o que são essas empresas? Essas indústrias são indústrias que nasceram nos Estados Unidos, só que por conta do alto custo de mão de obra e de produção, de terreno, de impostos, de mão de obra, acaba ficando caro o produto final. Então, uma forma deles baratearem o custo de produção é eles migrando para o México. Então eu tenho muitas empresas que estão ali na fronteira com o México, aonde eles se aproveitam da mão de obra barata que o México disponibiliza e acaba que barateando a produção dos seus produtos. Então essas indústrias maquiadoras são essas indústrias que pegam a indústria que está no território americano e migra para o território mexicano, que é o território mais próximo, e acaba produzindo os seus produtos ou montando os seus produtos no território mexicano por conta dos encargos de impostos que são muito mais baratos, da mão de obra que é infinitamente mais barata que a mão de obra americana, e por esse motivo eles conseguem diminuir o custo e acaba melhorando o grau de o lucro e também a margem para vender para os clientes. Entendeu? Os Estados Unidos tem uma ligação muito forte com o México, principalmente de amor e ódio. Tem hora que é ódio pelos imigrantes, mas eles querem explorar o máximo possível o México, para que o México forneça tudo mais barato para eles. Então é um caso de amor e ódio entre Estados Unidos e México. Esse movimento dessas indústrias ocorreu a partir de 1960 e hoje é muito difundido essa cultura lá. Só que hoje não só o México, mas as empresas americanas estão situadas em muitos outros países, como China principalmente, Taiwan, Singapura, muitos outros países dos tigres asiáticos lá que tem um monte de empresa, a Nike, a Apple, muitas outras empresas americanas estão situadas nesses países para diminuir o custo. Mas tudo começou lá em 1960 com essas indústrias aqui. Todo mundo entendeu? Hein, gente? Yay! Vocês querem trocar essa aula por um computador? Ninguém resposta? Vamos lá? No. Não. Galera, tô brincando com vocês. Mas. Não, pera, a gente tá tendo aula pelo computador, então. Não, ele quis dizer que o bot vai dar aula pra gente. Ah, não. Galera, vocês entenderam tudo? Ficou alguma dúvida no ar? Tá tudo tranquilo? Chegamos no final da aula. Tá tranquilo. 9. Beleza.